Estamos no Ativamente Cast. Aqui vamos conversar sobre pessoas e como ativar a nossa mente. A ideia é compreender melhor a vida e como o nosso cérebro funciona, para que a gente, através de estímulos, possamos tomar decisões melhores no nosso cotidiano. Estamos começando a terceira temporada dos nossos estudos em neurociência comportamental, agora no formato de podcast. O nosso convidado de hoje é o Edson Marques Procópio. O Edson é um profissional, mora em São Paulo. Nós estamos hoje com ele online e ele tem várias passagens como executivo em grandes empresas em São Paulo. E, além disso, ele foi professor de cursos pós-graduação por muitos anos. E ele já fez 2 cursos de neurociências. Veja só, 2 cursos de pós-graduação em neurociência. Então, nós vamos aproveitar cada segundo com o Edson aqui. E, além disso, ele é escritor. Eu trouxe o livro dele aqui. Nós vamos também conversar sobre o livro, O Pilar que Faltava, né? E, no momento, o Edson atua como mentor de líderes, já com experiência em orientação de milhares de alunos. Então, se prepare, porque hoje nós vamos conversar sobre liderança. E eu já vou começar não dando muita folga pro Edson. E vou perguntar para o Edson o seguinte: Edson, o que é liderança, né, em uma pessoa, né? Isso tem a ver o que com o nosso cotidiano, né? Isso é só para quem ocupa cargos lá em empresas, né? Ou isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Então, explica um pouco para nós, né? Isso é uma coisa que se aprende ou é uma coisa que a gente já nasce com isso, né? E se a gente pode aprender, qual é a mágica para aprender? Já viu que tem um monte de coisa aí. O que você acha disso, Edson? Você que é especialista em liderança. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Arnone, pelo convite. Me sinto muito honrado e grato por estar com você aqui conversando sobre um tema que eu acho da mais absoluta relevância. Liderança, se a gente olhar, né, Arnone, para a história da humanidade, é uma coisa que está presente ao longo de toda a história. Mas, em termos de características, né, ela vem mudando muito ao longo do tempo. Então, se a gente olhar para trás e comparar os líderes messiânicos, né, lá nos tempos antes de Cristo, depois olharmos os líderes medievais, que tinham mais uma posição militar, e compararmos com a liderança de hoje, vem havendo muita mudança, porque as demandas são diferentes. Mas uma coisa dá para dizer que está presente em todas as lideranças, desde o início da humanidade, né? A liderança é a capacidade de mover pessoas, né, inclusive a si próprio, para alcançar resultados. É isso. Então, por isso, inclusive, que as empresas falam muito de liderança, porque as empresas focam muito em resultados, né? Então, a palavra liderança está muito presente no ambiente corporativo, mas ela não é só característica de um ambiente corporativo. Então, quem não se lembra, por exemplo, de um líder na escola? Quem não se lembra de um amiguinho, de uma amiguinha, que já exercia liderança entre os colegas de escola? Quer dizer, todos nós vamos nos lembrar. E falando um pouco sobre como é que a gente incorpora características de liderança, você também, que é um estudioso em neurociência, sabe que comportamentos são resultados de genética, um pouco, mas muito do ambiente. Então, eu diria, a liderança ela é absolutamente uma competência comportamental. Então, eu diria que a gente nasce com algumas coisas, comunicação, a energia, a automotivação, muitas vezes tem alguma coisa a ver com a genética, mas, em grande parte, a liderança ela é criada, ela é lapidada durante a nossa formação, durante o nosso desenvolvimento. E está, com certeza, acessível a todos, desde que nós tenhamos a predisposição em incorporar
os comportamentos de liderança? Então, basicamente, é isso que eu te É, colocaria nessa primeira pergunta. inclusive, eu esses tempos me surpreendi num trabalho que eu estava lendo, porque eu tinha a ideia, né, pelo menos há algum tempo atrás, que a genética era preponderante. Mas depois eu fui vendo, fui estudando e vi que não, que aí li lá nos estudos, acho que foi de Daniel Goleman, não me lembro, que falava assim, não, é 50% genética e 50% incorporação, ambiente. E esses dias eu li um trabalho que falava em 70% de ambiente. Digo, as coisas estão mudando, né? O cérebro é muito mais flexível do que a gente imagina. Então, então assim, ó, deixa eu te perguntar outra coisa aqui, né? Dá para aprender, então, liderança? Dá para aprender? Com certeza, com certeza. E a gente pode, se a gente pegar, por exemplo, as grandes biografias aí em termos de líderes, a gente vai perceber que foram pessoas que foram desenvolvendo a liderança ao longo do caminho, né? Se você lê, por exemplo, a biografia do Winston Churchill, né? Se você lê a biografia do próprio, vamos cortar aqui, que está passando aqui uma ambulância bem forte, vocês estão ouvindo ou não? Estamos ouvindo. Vocês ouviram a ambulância passando aqui? Ouvimos. Quiser continuar na resposta. Então eu vou. Tá bom, eu vou voltar, tá? Porque tá um barulho muito grande aqui, Tá. acho que vazou aí. Tá? Não, com certeza a liderança é acessível e a gente pode aprender, né? Se a gente acessar as biografias dos grandes líderes, a gente vai perceber que a liderança que essas pessoas demonstraram ao longo da vida, elas foram construídas ao longo da formação delas, né? Eu vou citar um caso típico aqui, por exemplo, que é o Winston Churchill, né? Se você ler a biografia dele, você vai perceber que ele foi criando a sua liderança na medida em que ia se envolvendo em novas experiências, em novos relacionamentos, em novos desafios. Então, sim, a liderança é absolutamente acessível a partir da aprendizagem. Agora, como qualquer conjunto de comportamentos, é uma jornada que exige esforços. Então, a gente tem que ter a predisposição de embarcar nessa jornada. Sim. Pois é. Então, eu vou perguntar para você o seguinte agora. Como que, por exemplo, assim, ó, quando a gente pensa, pelo menos eu, né, não sei se a maioria das pessoas pensa, mas falar, não, aquela pessoa é um líder. Eu já penso ele lá no trabalho dele, ou no grupo dele e tal, né? Mas a gente já viu, você falou que não é bem assim, às vezes também é na vida pessoal dele, no cotidiano. E aí eu pergunto assim para você, você que é se chama, é uma pessoa que estuda isso e ensina isso, né? Como transformar a pessoa num bom líder, né? Como que ele vai incorporar isso também? Ele faz um curso e está tudo bem ou precisa mais para isso? Esse é um ponto muito importante, Arnaldo, porque o senso comum leva a crer que, das duas, ou a liderança já nasce com a pessoa, Sim. que não é uma realidade, né? Ou então que a liderança ela é resultado de um curso de final de semana ou um curso de 3 meses, né? O que é a liderança? A liderança é um conjunto de comportamentos. Então, nós estamos falando de inteligência emocional, nós estamos falando de protagonismo, nós estamos falando de capacidade de execução e planejamento, nós estamos falando de capacidade de relacionamento, tudo isso é liderança. E como é que a gente forma um líder? Desde quando ele nasce. Ou seja, você sabe, né, como estudioso na neurociência, que os comportamentos, eles são assimilados e são interiorizados na medida em que a gente vai crescendo e vai sendo submetido a estímulos e a feedbacks. Então, eu diria que um grande líder, ele é formado desde quando ele acabou de nascer, pelo pai, pela mãe, depois pelos professores, né? Depois, em algum momento, pelos tutores, pelos mentores, que é o trabalho que eu faço. Agora, quanto antes a gente começar a incorporar esses comportamentos, mais fácil será formar o líder e menos ele sofrerá no futuro. E você falou uma coisa que é muito importante. Há um conceito de que liderança tem a ver com profissão. Não, liderança tem a ver com estilo de vida.
Liderança tem a ver com a capacidade, por exemplo, de um adolescente ou de um jovem que está começando a trabalhar, ele acordar de manhã, por exemplo, consciente de que ele vai encontrar obstáculo, vai precisar atravessar o obstáculo, de que a vida não é tão simples assim, de que ele precisa se relacionar para conseguir construir coisas. E tudo isso é uma construção que, se possível, deveria começar lá quando ainda estamos com o bebê no colo. Tá bom. Ok, vamos lá, vamos continuar então, porque tem muita coisa para a gente falar. E eu vou perguntar agora o seguinte, ó. No teu trabalho, né, de tutora, de líder, né, quem é que mais aproveita isso? É os jovens, os muito jovens, os adultos jovens, ou pessoas, é possível você aprender liderança já com uma idade mais avançada, mais madura? Isso, ou é só, não, isso é só para jovens, como é que chama lá, né? O jovem tem mais, pode aprender melhor e tal. O adulto está perdido. É mais ou menos assim ou não? Não, absolutamente não, Arnone. A liderança, como é um conjunto de comportamentos, né, ela pode ser aprendida ao longo de toda a vida. Eu percebo claramente o seguinte, tá? Não importa se a pessoa é mais jovem ou é mais madura, o que importa é, primeiro, a predisposição. Se ela tem propósito de aprender, se ela tem vontade de incorporar. É querer, às vezes a pessoa, quando ela vai... Quem querer. A pessoa, quando vai envelhecendo, ela tem um desafio grande, que às vezes ela vai fechando um pouco a moldura mental. Ela já acha que já construiu, né, o que ela precisava em termos de comportamento. Isso pode dificultar. Mas não porque ela não possa aprender. É muito mais porque ela vai perdendo a vontade de incorporar. Eu tenho um exemplo muito legal, né? Recentemente, eu vi um dos sócios da 3G, né, que são empreendedores aí de sucesso, o Jorge Paulo Lemann. Ele estava participando de um evento, ele estava conversando com o palestrante lá junto com ele, e ele falou o seguinte: eu estou tentando reaprender tudo sobre gestão e liderança, ele falou, porque eu venho de uma escola que já não funciona mais. Eu estou sentando novamente no banco com palestrantes, com mentores, com coaches, porque ele falou, eu percebo que eu preciso reaprender. Hoje, a minha liderança já não funciona mais. Ele tem 80 anos de idade. Nossa. Né? Então, se você tem predisposição, se você tem propósito, se você tem vontade de incorporar novos conhecimentos, tem jovens que não conseguem aprender, porque já acham que sabe tudo. Sim. E tem pessoas mais maduras que estão predispostas a incorporar novos comportamentos, e aí dá tudo certo, né? Desde que a pessoa... Então, não importa a idade. E tem pessoas, e também tem pessoas mais maduras que também acham que sabem tudo, né? E aí fica difícil também. Exatamente. Eu acho que tem que... A Carol Dweck, né? Você conhece, né? A doutora Carol Dweck. Ela tem um conceito muito bacana, né? Que é o conceito de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Sim. Não importa a idade. Se a pessoa travar e falar que está tudo certo, ela não vai conseguir aprender mais. Agora, se a pessoa disser, eu posso evoluir, eu posso avançar, que é a mentalidade de crescimento, não interessa a idade, ela vai conseguir incorporar a liderança. Então tem jeito em qualquer idade. Tem jeito. Idade. Mas não é simples. Não é simples. Tá. Depende de predisposição e de disciplina. Tá bom. Bom, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre o teu livro agora. Eu vou mostrar aqui O Pilar que Faltava, né? Esse livro muito bom, muito bacana, que eu já li, né? E só vou ler aqui a primeira frase. A humanidade vem estabelecendo um novo olhar para o desenvolvimento dos indivíduos. Bom, o livro é muito bom, já li. E eu quero perguntar o seguinte, ó, para você. Eu tenho algumas perguntas aqui sobre esse livro. A primeira é a seguinte: qual é a ideia central desse livro? O que tem nesse livro, assim, sucintamente? O pilar que faltava. Arnone, esse livro ele é resultado de uma percepção que eu venho tendo ao longo de toda a minha carreira, né, inclusive como executivo e agora muito mais como mentor de profissionais, de que estava faltando um pilar na formação dos indivíduos. Se você pensar, se você parar um pouquinho para refletir, você vai perceber o seguinte: a sociedade, a humanidade, ela vem conseguindo construir pilares de desenvolvimento na medida em que a demanda vai acontecendo. Então, lá 200, 300 anos atrás, só se cuidava do desenvolvimento físico. A pessoa teria que crescer,
né, para poder depois trabalhar na lida, trabalhar na fábrica, trabalhar na cultura, na agricultura, era isso. Em algum momento, a sociedade percebeu que precisava formar intelectualmente as pessoas, que até então é uma formação só para os nobres. E aí se popularizou a formação intelectual. Muito bem. Mas chegou um momento, há 2 décadas, 3 décadas no máximo, em que também se percebeu que a formação emocional era muito importante. As demandas do mundo atual estavam exigindo uma formação maior na capacidade emocional das pessoas. E aí as escolas, as famílias passaram a se preocupar com isso. O que eu percebo é que o pilar do desenvolvimento comportamental ainda não está nesse rol, né, de esforços de desenvolvimento. E o pilar comportamental, ele é extremamente importante nas demandas atuais. Então, o livro, na verdade, humildemente, né, é uma tentativa de colocar esse assunto em pauta. Ou seja, beleza, estamos formando os indivíduos do ponto de vista físico, ok, estamos formando também a capacidade intelectual, né? Até mesmo algumas escolas e algumas famílias já se preocupam com a capacidade emocional, mas e o comportamento? Hoje em dia, ainda as escolas ensinam um comportamento que é basicamente o seguinte: respeitar as pessoas mais velhas, né? Ter ética, né? Tudo bem, é super importante, mas não é suficiente. Inúmeros comportamentos são super relevantes e não estão sendo tratados na medida em que as pessoas crescem. Então, o livro é uma humilde contribuição nesse sentido. Você já se antecipou a uma próxima pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que eu entendi. É que qual é o pilar que não pode faltar, né? E eu, pelo que eu entendi, é o pilar do comportamento. É isso? Exatamente. Então, hoje dá para imaginar o seguinte: o desenvolvimento dos indivíduos, ele está concentrado em 3 pilares mais esse, quer dizer, o pilar do desenvolvimento físico, né? Os Sim. pais, os educadores estão pensando sempre em desenvolver as pessoas fisicamente, né? As aulas de educação física também buscam isso. O pilar intelectual, que é a matemática, a história, a geografia e tal, né? O pilar emocional, que hoje já está presente em muitas escolas, nas famílias também, e eu trago essa proposta. Precisamos ter o pilar comportamental, que ainda está relegado no esquecimento e que precisa vir para dentro desse esforço de desenvolvimento. Tem que entrar nessas prioridades aí da educação. Com certeza. E para quem que é esse livro, então? Assim, preferencialmente para quem é? Para todos ou para determinada classe em particular? Assim? Para quem que... Arnone, primeiro, eu escrevi esse livro para mim, primeiramente. Né? Eu tenho 3 filhas, né? Uma delas tem 11 anos agora e 2 têm 8 anos. Aliás, você coloca muita experiência tua com as filhas, né, no livro. Muito. Exatamente. Muito, porque eu acho que isso traz uma visão de que nós não estamos falando de teoria, nós estamos falando de dia a dia, né? De vida, como ela é, né? E quando eu comecei a estudar neurociências, eu estava focado muito na questão dos líderes, né, dos profissionais, mas aí eu fui percebendo que eu precisava muito também ter subsídios para poder desenvolver as minhas filhas, para que elas possam chegar na idade adulta mais preparadas para o mundo que está aí. Então, eu escrevi primeiramente para mim, aí eu percebi que eu poderia compartilhar com pais, né, para que eles também tivessem a oportunidade de ter consciência de algumas coisas que a gente não faz e que deveria fazer. E claro que isso também se estende aos educadores, né? E aos líderes também, que podem, inclusive, contribuir com os seus liderados. Então, ele é um livro focado em quem tem interesse em desenvolver pessoas da melhor forma. E é muito legal as tuas experiências pessoais, né, que você coloca no livro e faz digamos, um paralelo, né, com a neurociência comportamental, né? Muito legal, muito bacana, porque agrega, né, aquela experiência que você viveu, né, e que ainda está vivendo, né, com as tuas filhas. Sim, né? sim. E tropeços, inclusive. E tropeços, né? Exatamente. Conto histórias, exatamente. Que mesmo estudando, mesmo me dedicando a esse tema, eu vivo tropeçando. E tudo bem, eu acho que o mais importante é a gente derrapar cada vez menos. Né? Porque derrapar a gente vai. É isso, né? Isso é muito importante, derrapar cada vez menos. Derrapar faz parte, né? Mas cada vez menos. Faz parte, exatamente. Bom, exatamente. Eu tenho aqui 2 perguntas que eu recebi de uma leitora do teu livro. E eu vou fazer, da Daniela Zanardi. Daniela Zanardi.
Ela me fez, eu estava conversando que eu ia fazer um podcast contigo, né? Ela disse, eu posso mandar 2 perguntas? Claro. Aí ela me mandou. A Daniela Legal, muito Zanardi, bacana. vou fazer as 2 perguntas dela. Ela tem uma filha, né? E que está nessa faixa de 4, 5 anos de idade. E ela me perguntou o seguinte, pergunta lá para ele se ele pode dar uma luz de como lidar com a tecnologia atual, né? Em crianças de 3, 4, 5 anos de idade. Porque o que a gente vê, né? É os pais dando um celular para a criança ficar quieta. aí, aí eu pergunto, mas também deixar, uma coisa que eu fiquei pensando, deixar completamente alheia à tecnologia é complicado. E aí, o que você acha sobre isso aí? Nessa idade, né? Dos 4, 5, 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade, né? Não, primeiramente, agradecer a Daniela aí pela leitura do livro, né, e pelas perguntas também. Arnone, você sabe que há pouco tempo atrás, acho que muita gente viu esse vídeo, né, de um bebezinho de 2 ou 3 anos, uma criancinha muito jovem, 2 anos, eu acho, tentando aumentar a imagem de uma revista física, fazendo o movimento de pinça com as mãos, né? Então, Isso. achando que aquela revista ia ficar maior se ela fizesse o movimento de pinça. A tecnologia é parte da vida dessas novas gerações. Então, como você falou, afastá-los, isolá-los da tecnologia seria um pecado muito grande. Eles vão conviver com, vamos dizer, o ambiente digital durante toda a vida. Agora, é preciso realmente ter um dial, né, um limite para que isso seja saudável. Então, as dicas que eu daria para a Daniela e para todos os pais e mães que têm essa preocupação, e é aquilo que eu também pratico, a primeira coisa é o seguinte, é não evitar, não isolá-los. Eles precisam ter contato com a tecnologia, porque esse item vai ser cada vez mais importante para que eles no futuro não sofram ou sofram menos. Por outro lado, é preciso exercer limite também, né? Então, aqui em casa, por exemplo, nós temos os combinados aí de horários, de tempo por dia. Ah, mas a criança, se eu tirar da mão dela, ela chora. Olha, se ela tiver que chorar um pouquinho no começo para se acostumar que existe um limite, tudo bem. O que não dá é para não impor limite, porque senão ela deixa de fazer uma série de coisas que são fundamentais no desenvolvimento dela também. E o terceiro ponto que eu colocaria é o acompanhamento. Então, como você falou, não pode ser dar o celular para a criança ficar isolada, né, fazendo o que ela quer com esse equipamento, tá? Então, precisa acompanhar, porque a internet tem as suas zonas de sombra, né? Então, se a gente conseguir mantê-los em contato, mas com uns limites de tempo, os limites de momento em que se pode fazer, por exemplo, aqui em casa, as minhas filhas sabem que só podem tocar no tablet, elas têm tablet, têm celular, mas só podem tocar no tablet ou no celular depois que elas fazem as obrigações do dia, tarefas escolares, inclusive, né? Então, se você mantém contato, limita e acompanha, você vai buscar o melhor da tecnologia, né? E a gente precisa mantê-los em contato com isso, sim. Você, assim, eu acho que no teu livro você fala muito em limites, né? E achei muito importante, assim, a forma como você coloca isso, né? E pelo que eu entendi, a questão passa muito por os limites, né? Inclusive na tecnologia, né? Mas ela fez uma outra pergunta aqui que eu vou também fazer, né? Até os 6 anos de idade, né? O que você falaria para os pais até os 6 anos de idade? O que você falaria para os pais prestarem mais atenção na educação dos filhos? Assim, o que seria uma coisa tipo o terceiro pilar, né? Imprescindível, né? Até os 6 anos de idade? Eu vou tentar, obviamente, simplificar, né? Porque, poxa, existe toda uma complexidade nesse processo, principalmente porque a idade mais assim, importante, né? É a principal janela de oportunidade para que a gente possa colocar os melhores comportamentos em nossos filhos ou em nossos alunos e assim por diante. Vou tentar simplificar. Primeiro, presença. É muito importante. Uma criança de até 6 anos de idade, ela precisa sentir a presença de pessoas que gostam dela, que as amam. Então, eu vou dar um exemplo, né? Às vezes os pais colocam a criança numa escolinha, mas não vai checar
o acompanhamento que essa criança tem ao longo do dia. Então, se essa criança ficar isolada num cantinho, isso vai ser muito ruim para ela. Então, primeira coisa, pais, educadores, precisam perceber que a presença vai dar autoconfiança, vai dar segurança para que essa criança cresça como um indivíduo seguro, né, um indivíduo autoconfiante. Bom, mas eu trabalho fora, a minha mãe que fica com as crianças, tudo bem. É só a gente combinar o jogo para que elas tenham realmente uma presença permanente. Segundo ponto, a comunicação. É a fase da comunicação. Então, é preciso estimular ao máximo, conversar, cantar, ficar junto. Às vezes, eu me lembro no passado, Arnone, que tinha muitas mães, talvez até hoje tenha, que falavam assim, o meu filho é um anjo, ele só acorda para mamar, né? Gente, não dá, não pode, né? A criança precisa dormir, a criança recém-nascida dorme 17 horas, mas ainda sobram 7 horas que ela precisa ser estimulada. A criança com 3 anos deveria dormir 12 horas, no máximo. Então, se a criança dorme muito, acorde a criança, converse muito com ela, estimule muito ela. Aliás, os estímulos têm que ser cada vez mais variados. Faça a criança ouvir musiquinha, faz ela cantar, faz ela teclar um tecladinho. Não vai ser música, mas isso é importante. Então, os estímulos, principalmente na comunicação. Limite. Falamos sobre isso já. Estabeleça limites. A criança precisa entender que tem... o mundo não é tudo que pode, tudo que quer, não. O mundo tem limites, tá? Agora, limite não significa repressão. Limite significa conversar e mostrar que dali para frente não dá, né? E, por fim, eu colocaria o seguinte, seja um parceiro da criança nas descobertas nessa idade. Cuidado com aquela coisa de falar por que sim ou por que não, né? Cuidado. Se você não sabe a resposta, sente com ela, pega o tablet, vai no Google junto com ela e aprende junto com ela. Então, se a gente cuidar da presença, se a gente cuidar dos limites, se a gente cuidar dos estímulos variados, né? E se a gente cuidar para que a criança viva as descobertas e aprenda, inclusive, a errar, os erros são importantes, a gente vai estar fazendo um tremendo trabalho de desenvolvimento nessa faixa de idade. Tá, ok. Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Agora eu vou entrar realmente um pouquinho sobre o que você faz, né? Teu trabalho atual. Uhum. Às vezes a gente vê falar assim, não, mas a geração atual está perdida, né? O bom era antigamente, no meu tempo era assim, não sei o que e tal, né? E eu pergunto, você que lida com os jovens, né? Tem muita experiência, né, com jovens. Qual é a tua opinião sobre os jovens atuais, né? Essa questão de que a geração passada era mais preparada é real ou isso é um mito, na tua opinião? O que você diz sobre isso? Arnone, eu diria que é uma visão um tanto distorcida, né, do momento, né? A gente tem, você sabe, né, um comportamento normal das gerações antigas, tem aquele saudosismo, né, em relação a como era no passado, mas eu acho que isso distorce um pouco a avaliação que nós fazemos. Eu sempre brinco, né, quando eu vejo alguns amigos falarem sobre isso, ou mesmo quando eu estou falando com líderes e tal, eu falo assim, não se esqueçam que essa geração foi feita por nós, né? Somos nós os responsáveis pelo que eles são hoje. Então, precisamos fazer até uma autorreflexão a respeito, tá certo? O que acontece, na minha opinião, é que nós estamos vivendo um momento que a humanidade não viveu até hoje, né? Se você pensar bem, Arnone, não faz muito tempo que os filhos eram criados para praticamente mimetizar o que os pais faziam. Então, o pai era marceneiro, o filho seria marceneiro, né? O pai era médico, talvez o filho fosse seu médico, um advogado. O pai era um mecânico de carros, o filho ia crescer, ia ser um mecânico. Então, o nível de demanda, o nível de desafios que se tinha há 50, 60 anos, era muito diferente do nível de desafios que os jovens encontram hoje. Então, existe, no primeiro momento, um ambiente muito mais desafiador para os jovens de hoje, né? Onde eles precisam resolver problemas, ter criatividade, criar coisas novas. Então, isso traz uma demanda muito mais complexa do que no passado. E também, a nossa geração, ela não está formando os jovens para esse tipo de demanda. Então, vamos voltar na questão do limite. Os pais hoje ou não colocam limite nenhum, e a criança ou adolescente
faz o que quer e depois chega lá na frente e vai sofrer, porque o mundo não é assim, ou coloca limite demais. E as crianças crescem muitas vezes sem autoconfiança, sem segurança, né? Eu estava vendo esses dias atrás, estava ouvindo no rádio, um expert em finanças, né, falando para os pais, numa rádio muito famosa, o que deveria ser feito para a compra de material escolar, para economizar. Então, ele disse o seguinte, não leve a criança para comprar o material escolar, vai só você com a lista. E eu pensei assim, ele pode entender muito de finanças, mas entende pouco. Mas a criança não entende nada. Essa é a hora do pai usar esse momento para criar limites, mas também para criar uma visão de liderança, uma visão... Então, leva junto, mas conversa antes, fala, a gente vai, mas o limite é esse, o limite financeiro é esse. E se chegar lá na papelaria, na loja, e a criança começar a fazer muita birra, tal, sai da loja. Mas mostra para ela que você está dando oportunidade para ela. Então, tudo isso é um processo de formação. Então, eu diria que o ambiente é muito mais desafiador hoje e a formação talvez esteja relegando pontos super importantes nessa formação, nesse desenvolvimento. É muito boa, muito bom esse teu insight aí. Leva a criança junto, o problema é de vocês dois, não é só teu e nem só dela. Sim, aproveite esse momento. Acontece o seguinte, Arnone, nós pais temos, às vezes, um risco muito grande de não querer ter trabalho para desenvolver as crianças. É como você falou, entrega um tablet para ficar quietinha, não levo na papelaria. Agora, quem falou que desenvolver crianças não dá trabalho? Quem disse isso para o pai ou para a mãe? Né? Tem que ter essa consciência, desenvolver bem, tem que trabalhar bastante, mas vale a pena. Tá bom. Bom, nós estamos caminhando para a finalização do podcast, mas eu queria aproveitar um pouquinho mais, no sentido assim, Edson, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a tua escola, né? O Líderes Online, em São Paulo, né? Os teus contatos, né? Para o pessoal, de repente, contatar com você. Aonde que pode o teu livro, acho que na Amazon, se tem alguma coisa mais direta, né? Ou se está em todas as livrarias ou não. E dá uma frase final aí, ou um conselho final aí para nós finalizarmos o podcast. Tá bom. Antes de mais nada, voltar a agradecer você, Arnone, pela oportunidade, tá certo? De conversar com o seu público, né, sobre um assunto tão relevante. A minha escola, o Líderes Online, é mais do que um projeto, viu, Arnone? É um sonho, né? É uma escola que funciona dentro do ambiente online e o sonho é justamente trazer para mais gente aquilo que quem trabalha em grandes empresas tem, que é a disponibilidade de mentores, de trainers, né, que possam ajudá-los a se desenvolver. Então, eu tenho realmente um sonho de ampliar esse projeto, porque o ambiente online permite que você alcance mais pessoas, muitas vezes com um custo muito menor, porque é escalável, você sabe disso. Então, a ideia da escola é justamente levar a liderança para todos, né? Estamos caminhando e espero que ao longo do tempo a gente cresça bastante. Em relação ao livro, você tem toda a razão, tá? A Amazon é uma fonte que a gente conhece, que a gente já costuma utilizar, mas ele está disponível em todas as principais livrarias, né? Tanto o livro físico como o livro digital, tá certo? E com relação a uma frase, né? Com relação a uma mensagem final, que eu poderia deixar para os pais, para os educadores, né, para as pessoas que cuidam de desenvolver crianças, adolescentes, é assim, não releguem a liderança ao trabalho, não esperem chegar lá na frente para que seus filhos, seus alunos consigam incorporar a liderança. A liderança é algo comportamental, e comportamento você consegue incorporar desde o primeiro momento, desde quando você nasce. Então, estudem sobre liderança, estudem sobre técnicas de comportamentos para liderança e ajudem as crianças e os adolescentes a serem líderes. Líderes, como eu falei, não é um cargo, não é uma profissão, é uma forma de pensar, é uma forma de reagir e é uma forma de agir em relação ao mundo. E eu garanto, tá, que pessoas que têm um conjunto de comportamentos de liderança costumam ser mais bem-sucedidas e principalmente mais realizadas, porque a liderança também nos ensina a sermos resilientes,
nos ensina a sermos pacientes. Tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha uma vida mais feliz. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de alcançar patamares de liderança nas empresas só, eu estou falando de entender o mundo de uma maneira mais saudável. Então, não releguem, não esperem seus filhos chegarem à idade adulta para pensar em liderança. Ajude-os desde já. E eu espero que o livro seja uma contribuição interessante nesse processo. Muito bacana. Edson, muito obrigado pela tua disponibilidade, né? E foi muito bom. Eu acho que a gente teve uma boa ideia de liderança, uma boa ideia de como acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos, né? E dos nossos netos, né? E quero só ter a agradecer a tua disponibilidade e muito obrigado por esses insights, esses ensinamentos que você hoje aqui nos trouxe. Eu que agradeço mais uma vez. Lembrando que quem quiser mais insights sobre isso, o meu site é www.lideresonline.com.br. Lá eu costumo colocar artigos, mensagens bem bacanas, tá bom? Obrigado mais uma vez, Arnone, e que nos vejamos mais vezes com assuntos tão bacanas como esse, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Edson, pela tua disponibilidade e aos nossos ouvintes, e até a próxima.